Aleluia, estava com saudade de vocês, amém? De ministrar a palavra do Senhor, de compartilhar. E eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar ao Senhor, consagrar esse tempo a Ele, amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela presença do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado pela mensagem que você preparou para essa noite, que vai alcançar nossos corações, que vai trazer libertação, que vai trazer crescimento. Eu já declaro, em nome de Jesus, uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite de restauração, Senhor. Que todo aquele que chegou aqui aflito, todo aquele que chegou aqui necessitando de uma resposta de Ti, Senhor, que durante a ministração dessa palavra, que durante esse culto, ela possa receber refrigério, direção da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique livre nesse lugar, para se mover conforme o Teu querer, para trazer as palavras certas, não de sabedoria humana, mas direto do trono da graça, do Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, o louvor pode sentar. Aleluia. Quantos estão prontos para aprender da palavra de Deus essa noite? Espera aí, viu? Queridos, a palavra de Deus, ela nos liberta. Verdadeiramente, a instrução de Deus, da palavra de Deus, na simplicidade que ela foi escrita para alcançar os nossos corações. Se nós tivéssemos essa humildade, essa simplicidade, essa disposição de coração para acolher ela, do jeito que ela está escrita, sem questionamento, ela tem um poder de transformar as nossas vidas. Muitas vezes queremos complicar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é simples. Qualquer pessoa é capaz. Você pode estar aqui e dizer, mas eu não entendo a palavra de Deus. Queridos, qualquer pessoa é capaz de entender a palavra de Deus, se tiver humildade e coração, e se tiver fé, para acolher. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre alguns princípios de fé. Eu não vou dizer quantos, porque vai que eu não tenha tempo para falar de todos do que eu preparei, mas eu sei que aquilo que você vai escutar aqui nessa noite vai trazer libertação nessa área. E você vai sair daqui um gigante em fé. Você vai sair daqui mais aumentado em Deus na sua fé. Amém? Como Deus tem feito na minha vida, eu creio que aquilo que Ele tem acrescentado nesses dias a respeito desse assunto, a respeito de fé, eu quero transmitir a vocês. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você fosse lá em Hebreus, capítulo 11. Deixa eu marcar aqui o meu tempo. Hoje é noite de ceia. Vamos festejar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela representa a nossa aliança com Deus. Nossa aliança com Jesus. Representa a redenção. Quando você olha para essa mesa, você tem que ver um grande banquete. Você tem que ver a redenção. Você tem que ver a sua salvação, a sua cura, a sua preservação, a sua vida eterna com Deus. Quando você vem para a ceia do Senhor, você vem celebrar tudo aquilo que Cristo fez por você na cruz. E essa obra, queridos, ela foi gigante, ela foi grande. Toda a Bíblia, ela vem trazer revelação e entendimento a respeito disso, desse fato concreto, que hoje não é mais promessa, mas é uma realidade para mim e para você. Porque quantos são filhos de Deus aqui? Aleluia. Muito daquilo que a gente nomeia como promessa de Deus em Cristo, nessa mesa, nessa aliança, na redenção, naquela cruz, é uma realidade para mim e para você. Não é algo que vai acontecer. Isso é muito importante, que é uma das coisas básicas que devemos entender a respeito de fé. Porque a fé, ela começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Ela começa, ela parte a partir daí. E aonde a vontade de Deus está escrita para mim e para você, queridos? Na palavra, diga na palavra. Está escrito a vontade de Deus para mim e para você. As promessas, entre aspas, porque muitas já se cumpriram em Cristo, algumas poucas ainda vão se cumprir na segunda vinda dele, mas a maioria do que aquilo que nomeamos como promessa já é uma realidade para mim e para você.
Isso é um ponto importante porque vamos alicerçar nossa fé nessa realidade. A minha fé e a sua fé está firmada nesse sacrifício, está firmada no cumprimento da nossa redenção, da nossa nova posição em Deus. Amém? Você não é mais pecador. Olhe para a pessoa do seu lado, você não é mais pecador. Porque o sangue vertido naquela cruz te purificou de todo pecado. Aleluia. E se eu pecar novamente? Ele continua sendo fiel e justo. Se você mantém a comunhão com Ele, se você mantém a comunhão com o corpo, a Bíblia fala, e confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar de toda injustiça. E o sangue dele continua o mesmo, querido, com o mesmo poder. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Não é só uma frase de efeito, não é somente uma frase gospel, querido. O sangue de Jesus, ele tem poder. E o inferno tremeu quando esse sangue foi vertido. E os demônios e as trevas estremeceu. Diz que naquele dia a terra tremeu. Aleluia. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado na terra para verter o meu e o seu pecado. Mas eu não vou falar a respeito dessas coisas, apesar de fazer essa introdução. Por quê? Porque a nossa fé, querido, está baseada nessa realidade. Se não temos conhecimento dessa realidade, a nossa fé é fraca. Amém? Uma casa com um alicerce bem fundamentada é uma casa forte. Mas uma casa construída em um alicerce fraco é uma casa fraca. Que pode vir as tempestades, pode vir algumas intempéries. Quando sabe que em Mossoró demora a chover, mas quando chove, chove. E se você construir uma casa nessas cidades com um fundamento fraco, a chuva vai levar, queridos. As intempéries vão levar. Mas se você tiver uma fé fundamentada na rocha, que é a palavra de Deus, que é a prática dessa palavra, as circunstâncias vão vir, mas não vão te levar, não vão te abalar. Não vão te destruir. Amém? Aleluia. As circunstâncias, na maioria das vezes, elas não têm o poder de te destruir. Você sabia disso? Não tem o poder de te destruir. O inimigo, ele só desenha algo grande. Ele só faz um rugido para fazer você recuar na fé. Mas se você permanecer firme, quem vai correr é Ele. E deixa eu te dizer lá em Deuteronômio 28, e o crente, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, fez menção a essa promessa do Velho Testamento. Diz que o diabo, ele vai fugir aterrorizado por 7 caminhos. A Bíblia diz que ele vem por um contra você. Mas se você se firmar na fé, e a fé ela se firma na palavra, na convicção da palavra de Deus, que Deus não mente, que Ele sustenta a sua palavra, Ele vai fugir de você. Essa circunstância vai fugir de você. Aquilo que se levantou para te destruir vai fugir de você. Você é mais poderoso do que você pensa. Existe um exército, uma escolta que te sustenta, que te guarda, que te livra. Você não está só na rua da solidão e na casa da amargura. Você não está só. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão se achando só. Deixa eu te dizer, você tem um Deus, queridos. Você tem um Deus, querida. E Ele te vê, Ele te enxerga em meio às circunstâncias. Você não está só, você não está abandonado, você tem um Pai. Não fale para você mesmo, eu tenho um Pai. Todos podem estar contra mim, mas eu tenho um Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu nem comecei a pregar, mas eu vou começar. Em nome de Jesus. Hebreus, você já abriu lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou achar. E eu queria que o pessoal da multimídia já procurasse a versão que eu pedi para que eles procurassem, que é a da King James.
que eles segurassem aí, mas colocasse ainda a versão Almeida, corrigida e atualizada. A minha é essa versão, mas eu acho que ela já deixou de ser Almeida e atualizada, e ela agora é corrigida, porque é bem antiga a minha Bíblia. Mas eu acredito que continua da mesma forma. Amém? Então pode projetar aí a Almeida, Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Vamos ler novamente. A fé é a certeza de coisas que eu espero. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que eu espero. A convicção de fatos que eu não vejo. E é tão importante você entender o que é fé, para que você possa identificar se você está em fé ou não. Porque muitas vezes nós achamos que estamos em fé, mas não estamos. Em primeiro lugar, se você já está vendo, porque a fé é a certeza das coisas que eu espero. É uma convicção de fatos que eu não estou vendo ainda. Então a gente já começa por aí. Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Se eu estou vendo Felipe diante de mim, eu não preciso crer que Felipe vai chegar por aquela porta. Porque eu já estou vendo Felipe. Felipe está aqui. Eu não preciso crer para chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ar-condicionados nessa nave. Por quê? Porque eu já estou vendo esses 8 ar-condicionados. Eu não preciso ver que existe mais ou menos umas 350 a 300 pessoas diante de mim. Porque eu já estou vendo essas pessoas diante de mim. Eu não preciso de fé para aquilo que eu já estou vendo. Eu preciso de fé para o que eu não estou vendo. Olhe para a pessoa do seu lado. Você precisa da fé para trazer à realidade coisas que você não está vendo. Por quê, queridos? Porque muitas pessoas querem ver para crer. Mas é justamente ao contrário, você precisa crer para poder ver. Você tem que crer que é salvo para ser salvo. Quantos aqui creem que são salvos? Você já tem provado de uma medida dessa salvação, através do novo nascimento. Mas sabia que vocês foi salvo, está sendo salvo e será salvo? Porque ainda habitamos em um corpo que precisa ser revestido de glória. Teu espírito nasceu de novo, teu espírito já recebeu a redenção no sangue. É perfeito diante de Deus, mas temos um corpo que ainda vai receber a salvação. Quando? Me pergunte, quando? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Ele nos prometeu que vai nos revestir dessa glória, de um corpo glorificado, onde não vai existir mais pecado. E você crê e você vai receber isso. Aleluia. Você crê que recebeu e assim vai acontecer. Da mesma forma a respeito de cura, queridos. Você crê que recebeu cura e a cura vai manifestar no seu corpo. Você crê que é próspero, você se firma em nessa promessa que Cristo se fez pobre para que você fosse rico. Isso está escrito. Você crê nessa realidade, na verdade, porque é uma promessa que já se tornou realidade em Cristo. E o que vai acontecer? Prosperidade vai se manifestar na tua realidade. Você ainda não vê, talvez, mas você crê, você chama a existência, você crê que já recebeu. E o que vai acontecer? Vai se manifestar. E muitas pessoas se perdem nisso. Não conseguem entender bem esse princípio de fé. Mas eu creio que essa noite vai ser uma noite de esclarecimento. Eu creio que você vai receber da parte do Espírito de Deus luz a respeito de fé. Luz a respeito de fé vai chegar no seu entendimento e você vai sair daqui um gigante de fé. Coisas vão ser destravadas, coisas que estão esperando você entrar em outro nível de fé, para que chegue no teu endereço, na tua vida, na tua empresa, na tua casa, no teu corpo físico. Vai começar a se manifestar, porque você vai ajustar a fé conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus.
E existe uma versão da Bíblia King James. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que essa é a versão contemporânea mais próxima ao original, do grego. E ela está aqui projetada, queria que projetasse aqui, diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, é a evidência das coisas que não são vistas, ou das coisas não vistas. Vou ler novamente. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Eu trouxe essa versão porque eu gosto dessa palavra substância. Diga substância. Diga a fé da substância. A fé, ela dá substância às coisas que esperamos. Ou seja, a fé, ela traz da irrealidade da esperança para a realidade. A fé, ela traz da irrealidade da esperança para a nossa realidade. A fé, ela dá substância às coisas que esperamos. A fé, ela materializa as coisas que esperamos e traz para a nossa realidade. Ou seja, a fé, ela não é esperança. Muito crente confunde fé com esperança. E como você sabe disso? Por aquilo que ele fala. Eu estou esperando ser curado. Eu estou esperando o Espírito Santo. Eu estou esperando uma bênção da parte de Deus, um emprego. Isso é esperança, isso não é fé. Fé não faz, a esperança ela não faz o trabalho. Quem faz o trabalho é a fé. A esperança, ela espera bem e recebe mal. A fé é que recebe da parte de Deus. Porque quantos sabem? Aqui fala que a fé é, diga a fé. A fé está no tempo presente, passado ou futuro? Está em quê? Está em quê? Então a fé, queridos, é agora, é pro agora. Você está precisando de uma bênção da parte de Deus agora. Você está precisando de um milagre, é agora. Se você está enfermo e você está com dor no seu corpo, você está precisando é da sua cura, é agora. A fé recebe agora. A esperança não. A esperança é algo para o futuro. Ah, um dia Deus vai me abençoar. Mas quanto sabe que Ele já abençoou em Cristo? Um dia, se Ele quiser, Deus vai me curar. Mas quantos sabem que Cristo já curou? Em Cristo, Deus já te curou. E o que é que precisamos? Eu e você, o que é que nós precisamos? A esperança, ela é ótima para esperar. Mas quem recebe mesmo é a fé. Quem recebe da parte de Deus é a fé. Quando fé chega no coração, você é apto para receber de Deus. Você se qualifica para receber de Deus. Quando fé chega pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a respeito de cura, a respeito de prosperidade, a respeito de crescimento ministerial, crescimento espiritual, a respeito de negócios, você diz, é meu agora, eu recebo. Você não fala as circunstâncias, você fala o que a palavra de Deus diz, o que Ele te prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Segundo princípio a respeito de fé que eu quero compartilhar com você. Vai lá em Marcos 11, 24. Antes disso, vai lá para Tiago 2, 17 e 22. Diga a fé. É agora. Aleluia. A esperança é para o futuro. Aleluia. Mas a fé, ela recebe de Deus agora. Vou contar um testemunho por enquanto você está abrindo as escrituras lá em Tiago, capítulo 2.
Teve uma época, mais ou menos 2010, acredito que foi mais ou menos isso, que teve um surto como esse de gripe, que a gente está vivendo agora. Acredito que era H1N1. E eu peguei essa gripe assim de uma forma bem forte. E esses sintomas, né, acometeram o meu corpo e gerava muito catarro. Eu acredito que eu estava já com um princípio de bronquiolite ou pneumonia, porque, assim, tosse e aquele catarro, então, provavelmente. Naquele tempo eu não tinha plano de saúde, então quem não tem plano de saúde geralmente só vai no médico nas últimas, né? Quase na morte. Enfim. E eu declaro na palavra, eu declaro a respeito de cura, mas eu sabia, ainda não havia manifestação disso no meu corpo. Eu sabia que, na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa errada, e eu achava que essa coisa errada não estava errada em mim, nem na minha crença, mas em Deus. Que estava demorando em manifestar a cura no meu corpo. E eu me lembro de uma noite que eu estava deitada e eu coloquei alguns travesseiros porque eu não conseguia deitar retamente, tão retamente. Eu tinha que ficar um pouco mais alto porque eu não conseguia respirar direito. E eu declarando a palavra, também não estava conseguindo dormir, declarando a palavra, declarando cura sobre o meu corpo, que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Mas o Espírito Santo, de repente, corrigiu a minha declaração e a minha fé. Na verdade, eu estava falando a coisa certa, mas com um proceder de coração errado. Porque eu estava declarando tanta palavra, que eu acho que eu comecei declarando para que os sintomas fossem embora, que Satanás escutasse e fosse embora, mas já fazia tantos dias que eu já estava começando a declarar a palavra para Deus. E nessa noite o Espírito Santo me mostrou, você está declarando a palavra da forma errada. Você está até falando a coisa certa, mas para a pessoa errada. Deus sabe que você é curado. Você é curada, pelas coisas de Jesus é curado. Mas quem tem que saber, quem tem que se retirar, é uma enfermidade que está no seu corpo. É os sintomas que estão no seu corpo. E é o diabo que está resistindo à palavra. E eu ajustei isso. E eu recebi naquele momento, realmente eu criei no que a palavra de Deus estava dizendo a respeito de cura. E eu criei que Deus sabia que eu era curado e eu sabia que eu era curado. E eu comecei a declarar Satanás do inferno. A gente sabe quando a gente tem uma revelação da parte de Deus, você fica logo, se ele se manifestar aqui, eu vou nele. Não é? A gente fica assim indignado. É ótimo quando a gente fica indignado com o diabo. Porque fé chega. É porque fé chegou. Sabe? A autoridade veio, porque quando a gente crê, a gente age. E eu me indignei contra aquelas circunstâncias, e eu falei a palavra contra as circunstâncias, contra o diabo. E queridos, imediatamente, o sintoma, né, aquela falta de ar começou a ser revertida, e eu de repente dormi. E o outro dia chegou, graças a Deus, e um processo, sabe, acelerado de melhora no meu corpo físico. Porque ajustou a minha fé. Houve um ajuste na minha fé. Aleluia. E a fé realmente chegou no meu coração. E manifestou a minha cura. Aleluia. Você, queridos, eu costumo dizer, quando você, e de repente eu estava dizendo, eu vou ser curada. Existia esse pensamento que foi ajustado nesse momento, que o Espírito Santo ajustou. Você vai ser curada. Não, ali houve um ajuste nisso. Não, você não vai ser curada. Você já foi curada. Deixa eu te dizer, quando o diabo... porque o diabo começa a dizer mentiras para você quando você está passando por circunstâncias. Não, você vai ser curada. Não, você não vai ser curada não, querido. Você já foi curada. Você não vai ser próspero e rico um dia não. Você já é próspero e rico. Porque Cristo te fez isso por você. Aleluia.
Isso, houve esse ajuste no meu coração, nesse dia. E eu recebi a minha cura, praticamente que instantaneamente. Imagina uma pessoa que está ali inválida, sem conseguir respirar, fraca, sem conseguir dormir. E o Senhor restaurou. Amém? Diga, a fé é para agora. E lá em Tiago capítulo 2, fala outro princípio de fé. Está lá em capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu mostro com as obras, e com minhas obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu no altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Essas obras aqui, não é obra da lei. Aqui está falando sobre ações correspondentes à fé. Porque a fé, ela vai ter uma ação correspondente. Você se lembra falando do meu testemunho? Que veio uma indignação, e eu me levantei da cama e comecei, Satanás, mentiroso. Você disse que eu ia ser curado, mas eu soube agora pela revelação do Espírito, eu já fui curado. Quando a fé chega, queridos, ela te impulsiona a agir conforme a palavra de Deus. Aleluia. Eu acho interessante o testemunho do irmão Rei, que diz que estava num leito de enfermidade já há 16 meses. Naquele leito de enfermidade. E ele cria na cura dele. Ele começou a crer a partir de Marcos 11, 23, 24. Na cura dele. E uma parte o testemunho dele é um pouco longo, mas uma parte do testemunho dele, ele disse que começou a ser ministrado pelo Espírito Santo, a respeito de se você crer. O Espírito Santo também fez ajuste a respeito da fé do irmão Reagan, dizendo, olha, você está crendo, porque o Espírito Santo disse, você não está recebendo a cura porque você não está crendo. Aí ele falou, Jesus Cristo, se você aparecesse aqui agora, eu ia dizer a você, eu estou crendo de todo o meu coração. Aí ele diz, olha, você está crendo, mas naquilo que você conhece. Você não conhece, você precisa conhecer mais para poder receber sua cura. E ele recebeu a revelação de Marcos 11, 23 a respeito de receber. Ele não estava recebendo a sua cura. E o Espírito Santo ministrou o coração dele e ajustou a fé dele nesse respeito de receber. Porque quando você recebe algo da parte de Deus, queridos, você age como quem recebe. E foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. Ele disse, se você realmente crê que recebeu sua cura agora, depois que ele ajustou, e que ele disse que recebia, ele começou a louvar a Deus, Senhor, eu te louvo. Ninguém disse isso a ele, mas ele começou a levantar, se sentou naquela cama com muita dificuldade e começou a louvar a Deus para a cura dele. Nada tinha acontecido ainda. As pernas dele, ele disse que parecia duas, sem sentir nada, como duas tábuas de madeira. E ele começou com suas mãos a louvar a Deus pela sua cura. Porque ele cria e eu recebo. E eu estou falando aqui a palavra de Deus que eu recebo. E eu falo para que o inferno escute que eu recebo a minha cura. No nome de Jesus. E eu estou falando e eu estou declarando que recebo a minha cura para os céus, para a terra e para o inferno ouvir. Ele começou a louvar a Deus por sua cura. E o Espírito Santo disse a ele, se você realmente crê que você é curado, ninguém que é curado está deitado na cama essa hora da manhã. Se levante. Não foi homem quem disse, ele foi o Espírito Santo, amém? Aleluia. E a Bíblia não, desculpe, o irmão Reagan fala no seu testemunho que ele se levantou. Naturalmente falando, o corpo dele não havia movimento. Mas ele, naquele momento, ele se levantou. E quando se levantou, ele disse que sentiu como que um óleo descendo sobre a cabeça dele. E pelo corpo dele, ele começou a sentir todo o corpo.
até a ponta do seu corpo, até a ponta do seu pé. E ele diz, para a glória de Deus, que desde aquele dia passou a andar. E o diabo nunca mais pôde prender ele numa cama. Porque a fé, ela tem que ter ações correspondentes. A fé sem obras é morta. Porque aqui diz que a fé, ela operava juntamente com ações. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A sua fé, ela só se consome a partir do momento que você age conforme a palavra de Deus. A sua fé, ela só se consuma a partir do momento que você age à altura da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê, você irá agir. Se você crê, você vai agir. Se você crê, você vai agir à altura da palavra de Deus. Amém? Crer que se recebeu antes de ter-se o que se pediu é a maneira pela qual a fé entra em operação. Vamos lá para Marcos 11, 24. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que, e será assim, crede que, aí será assim. Eu gosto de uma versão, de uma Bíblia que eu tinha, eu não tenho mais ela, eu não sei que fim levou essa Bíblia. Eu ainda vou comprar outra Bíblia, não sei se ainda vai estar nessa versão. É a Thompson. E na versão Thompson que eu tinha, de uns 20 anos atrás, dizia que tudo que em oração pedides, crede que recebeste, e tê-lo-eis. Crede que recebeste, e tê-lo-eis. Crede que recebeste, e você terá. Ou seja, você só vai ter se crer que crê que. Esse recebeu está no futuro, ou no presente, ou no passado? No passado. Você tem que crer que recebeu. Aleluia. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. E será assim convosco. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Já é meu. Já é meu. Aquela porta, Senhor, que você me falou, que eu orei a Ti, que eu te pedi. Aleluia, aquela venda, Senhor, que eu pedi em oração, eu creio que recebi. Eu creio que recebi, eu não vou receber não, eu já recebi agora pela fé. E vai ser assim, e vai acontecer. Aleluia, sabe, Senhor, aquela cura que eu orei a Ti. Aquela cura que você sabe que eu preciso no meu corpo, Senhor. Eu creio que eu recebi. Eu creio que eu recebi. Eu creio que eu recebi. Eu creio que pelas pisadas de Jesus eu já fui curado. Eu não serei, eu já fui. Eu já fui curado. Eu já fui curada. E vai acontecer. E será assim no meu corpo. Aleluia. Aquele milagre, Senhor. Aquele milagre que eu tenho declarado que já é meu. Ei, eu creio que eu recebi. Satanás, você diz que vai acontecer. Mas eu te digo, Satanás, já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Crendo que recebeu. Crendo que recebeu. Crendo que recebeu. Eu creio que nós vamos entrar em um nível de fé para receber milagres. Eu estou nessa pegada com o Espírito Santo. Minha fé vai crescer. A unção de Deus vai crescer na minha vida. A revelação, o entendimento da minha redenção, da palavra, das promessas, de tudo que está escrito e consumado, vai crescer no meu entendimento, no meu espírito. E eu vou crescer em fé para receber grandes milagres da parte de Deus. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Fale para você mesmo, eu creio que eu recebo. Eu creio, eu recebo. Pense naquilo que você está crendo da parte de Deus. Aquilo que você pediu em oração. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Satanás, solte.
Solte a vida daquela pessoa. Solte a vida daquele familiar. O corpo, a saúde. Solte agora. Porque eu creio nessa noite. Agora já é meu. Solte essa vida. Solte esse corpo. Aleluia. Aleluia. Crendo que recebeu. Aleluia. E agir na altura da palavra de Deus. E Josué fala. Gosto desse exemplo. Separei esse exemplo. De Josué 6. Ele recebeu instrução da parte de Deus. Deus chegou para ele, pastor Rômulo. Para Josué. Te entrego nas tuas mãos. Agora. Jericó, seu rei, seus valentes. Agora, Josué. E Josué. Recebo. A instrução para Josué foi: arrodeie a cidade durante 7 dias. Sexto dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Arrodeou uma vez. Nada aconteceu, querido. Cadê a promessa? Nada aconteceu. 6 dias, sétimo dia. A instrução de Deus. Arrodei 7 vezes. E depois da 7ª girada na cidade, de você arrodear a cidade, você vai dar um grito. Você e todo Israel. E nós sabemos, é maravilhoso ler a Bíblia. Está tudo pronto. Mas já pensou você nos coros de Josué? Às vezes você não consegue nem botar os meninos, a mulher para obedecer. Josué teve uma fé que contagiou a nação de Israel. Que convenceu a nação de Israel a crer em Deus também. Eu creio em cabeças de lares aqui que vão crescer em fé. Em uma fé que vai ser exemplo no seu lar. Em uma fé que vai levar a sua parentela, a sua casa para servir a Deus. Que você vai falar e vai acontecer. Porque existe uma unção sobre a sua vida, como autoridade. Gosto também daquele exemplo do paralítico. Eita exemplo. Lucas 4:18. Pode projetar aqui rapidamente. Fala a respeito daquele homem enfermo que foi transportado de maca pelos seus amigos. E Jesus estava numa residência, a residência era de Jesus, ministrando a palavra. E estava lotado de gente, existia uma multidão naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Eles não ficaram intimidados por causa da multidão. Imagina o enfermo. Pegaram os amigos daquele enfermo, colocou ele pelo telhado, no meio e na frente de Jesus. Pode projetar aqui. 18:25. Deixa eu ver aqui. 5:18. Está aqui? 5:18. 20 ao 25. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo por diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ou seja, ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé. 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 Eu creio que Deus está vendo nessa noite a fé de muita gente aqui. Eu creio que o Espírito de Deus que pairava lá no princípio de todas as coisas e que só estava esperando a palavra e uma ordem da parte de Deus para criar todas as coisas. Eu creio que esse mesmo Espírito vai ver você declarando a palavra do Todo-Poderoso na sua casa, no seu trabalho, nas ruas dessa cidade. E Ele vai confirmar aquilo que sair da tua boca. E aqui diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé dos amigos, a fé daquele enfermo. E interessante, como é que Jesus pôde ver? Pensa um pouquinho comigo.
Por que Jesus conseguiu identificar a fé nesses homens? Queridos, se eles não tivessem fé, nenhum enfermo vai querer sair de um leito que está prostrado pela rua. Você já viu isso acontecer aqui? Mas eu creio que vai acontecer nessa igreja. Vai haver uma unção tão poderosa de Deus que vai sair por essa cidade e enfermos vão ser trazidos em macas para receber sua cura nesse lugar. Porque esse lugar existe uma igreja de fé. Uma igreja que crê em cura, que crê em milagre. E nos tempos de Jesus, no seu ministério, aconteceu isso, querido. Ele viu a fé daqueles homens por tudo aquilo que eles se submeteram e passaram até chegar diante dele. Eles estavam ali, não era brincando não, eles foram ali para receber, diga para receber. Não foi para esperar não, diga, não foi para esperar não. Porque quem está na beira da morte não quer esperar a cura não. Quer receber. Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Próximo. E os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Oh, aleluia. Crede que recebesse. Aleluia, assim será convosco. Diga, quem crê, age. Quem crê, age. Aleluia. Terceiro princípio de fé que eu quero compartilhar com você. Vai lá para Romanos 8:10. A fé, querido, não é uma concordância mental, mas uma convicção do coração. Lá em Romanos 8:10. Aliás, 10, 8 a 10. Romanos 10. Obrigada. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito. Com o coração se... Então a fé, ela é do coração, ela não é da mente. A fé é uma convicção do seu espírito. Porque aqui o coração está falando a respeito do espírito humano. Do homem interior. Do homem que nasceu de novo segundo Deus, que se relaciona com Deus. A fé vem de lá, não é da mente. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde a fé bíblica, a fé genuína, com esse tipo de um tipo de fé mental. João Wesley chamava isso de assentimento mental. Quem foi João Wesley? O fundador, um grande evangelista, homem de Deus abençoado, aleluia, que criou a igreja metodista, esse ministério metodista. E João Wesley dizia, olha, tem uma coisa muito parecida com fé, mas não tem nada a ver com fé dentro das igrejas. Em que as pessoas concordam, sabem que a palavra de Deus é verdadeira com sua mente, concordam que a palavra de Deus é boa, acham bonita a palavra de Deus, mas elas não têm fé para praticar. Qual o discurso desse tipo de pessoas? Ela diz, todo mundo recebe, menos eu recebo. Por que Deus abençoa essa bênção para essa pessoa e eu não? Porque quem crê não espera, quem crê recebe. Você só crê na parte da palavra de Deus que você pratica. A parte que você não pratica é porque você não está crendo nela.
Você está aqui? É só um assentimento mental, é só uma concordância da mente, mas não é uma fé genuína, uma convicção do coração. Porque quando essa convicção, ela chega no seu coração, querido, ela arde o teu espírito e ela te move para praticar, para corresponder à expectativa de Deus e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria trazer o exemplo de Tomé e de Abraão. Vou citar as escrituras para você. João 20, 25, 29 fala sobre esse exemplo de fé de Tomé. E nós já ouvimos ou já assistimos em algum filme esse momento em que Tomé não estava no primeiro momento que Jesus aparece na reunião ali com todos os discípulos. Jesus ele vai aparecendo para algumas pessoas, até que ele aparece na sua ressurreição ali durante os 40 dias após a ressurreição, para os seus discípulos durante um culto, mas Tomé faltou o culto, não estava lá. E os discípulos correram para anunciar a Tomé e dizer: Tomé, o mestre ressuscitou, nós o vimos. E Tomé disse: de maneira nenhuma crereis, somente se o ver, se eu tocar nas suas chagas, nas suas feridas e no seu lado. E de repente Tomé estava lá em um culto junto com os outros discípulos. E quem aparece? Quem aparece? Jesus. E ele vai logo em direção a Tomé. E Tomé fica lá: Deus meu. Assustado. E Jesus disse: porque você me viu, você crê? Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Toma aqui, Tomé. Toca aqui no meu lado. Olha aqui as marcas das minhas mãos. Toca. Mas quantos sabem que não precisa? Essa é uma fé natural. É uma fé da mente que você não precisa de fé para aquilo que você está vendo. Tomé precisou de fé para crer em Jesus ali? Você estava vendo Jesus. Mas quantos aqui creram em Jesus sem poder ver? Sem precisar ver. Aleluia, glória a Deus. E a fé de Abraão, essa eu quero ler com vocês, está lá em Romanos 4, 17, 21. Queridos, eu queria muito que vocês anotassem isso que vocês aprenderam essa noite. Eu queria que vocês meditassem. Porque eu creio que é um novo tempo para nós, para a nossa fé, amém? Lá em Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós sabemos que Abraão foi considerado um exemplo de fé, o pai da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus e na promessa de Deus que Deus tinha para ele, de que dele sairia uma descendência numerosa sobre a terra e que essa descendência ia ser uma bênção para as nações. Ele creu nisso. E ele creu tão forte que mesmo Deus pedindo o seu filho para ser sacrificado, ele foi sacrificar. Não porque dando o filho a Deus, mas crendo: olha, Deus pode pegar o meu filho agora, querer o meu filho, mas do pó ele vai trazer o meu filho de volta. Porque ele disse que em Isaac seriam benditas todas as famílias da terra. Está lá escrito em Hebreus, no capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé. E versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, diga creu. Contra a esperança ele creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo o que fora, assim será a tua descendência. Quem foi que prometeu a Abraão? Ele é poderoso para cumprir, amém? Tudo aquilo que ele te prometeu. Tudo aquilo que Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele sustenta, ele é um Deus que sustenta a sua palavra, queridos. Ele tem sustentado a sua vida. Próximo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Diga: pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir
o que prometeram. Você vê fé aí? Você consegue identificar a fé em Abraão? Sem ver circunstância, velho, mulher velha e estéril. Sem ver, não havia nada que ele pudesse segurar no natural. Nada que ele pudesse esperar, mas ele creu contra a esperança, na promessa de Deus. E se fortaleceu na fé, dando glórias. E se fortaleceu na fé, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Que Ele é poderoso para cumprir. Senhor, Tu és poderoso para cumprir. Todas as Tuas promessas, nenhuma delas vão cair por terra, mas todas as sustentas. Aleluia, com a Tua destra fiel. Aleluia. Glória a Deus. Você foi